Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Folha aqui novamente para a gente dar continuidade ao nosso curso. E hoje a gente vai estar falando de novos tipos de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, certo? Que são as equações exatas. Então tá aqui, né? A gente vai fazer uma introdução ao assunto e a gente vai falar então hoje de equações exatas. A ideia da aula de hoje é que a gente fale, né, define o que é uma equação exata. A gente vai ver um critério, né, para determinar que a equação é exata e vamos ver como que funciona o método para resolver quando uma equação é exata, ok? Em geral, equações, né, a gente viu nas aulas anteriores que a gente tem método de variáveis separáveis, homogêneos que vira separável, e tem equações que não são homogêneas nem separáveis e a gente vai ver que vai encaixar aqui nas exatas, ok? Antes de falar propriamente da definição, eu queria só fazer uma pequena revisão de cálculo 2, 3, para a gente poder se situar aqui no nosso curso, certo? Lá no curso de cálculo, vocês recordam que vocês estudaram, eu não sei se vocês perceberam, mas que a gente está trabalhando muito com funções de duas variáveis, né? A gente tem as soluções das nossas equações, a gente está chamando de f de x e y, né? E lá no curso de cálculo, a gente tinha que isso determinava um campo de vetores, né? Um campo de vetores, né? A gente tinha, por exemplo, eu vou chamar de um G aqui, vou pegar um espaço aqui, ômega, contido em R2, só para contextualizar, onde a gente tinha G de x, y, né? Pontos aqui em R2, associando a funções onde eu vou estar chamando de M de x, y e N de x, y, já trazendo para o nosso contexto de equações diferenciais, onde essas funções M e N, elas também estão contidas aqui nesse mesmo espaço amostral, onde esse ômega aqui contido em R2 é um aberto de R2, né? Pode ser um retângulo, um círculo, e assumem valores reais. E aí a gente tinha lá no cálculo a noção de campo gradiente, né? O que era um campo gradiente? Você pegava uma função lá de R2 na reta ou de Rn na reta, né? Quantidade de variáveis que você quiser. Você derivava parcialmente com relação a x, você tinha a primeira coordenada desse campo gradiente. Derivava com relação a y, né? A gente tinha a segunda coordenada e derivava com relação a z e tinha a terceira coordenada, né? Se a gente olhasse de R3 na reta. Então você tinha essa noção do campo gradiente que era um vetor, né? Ali a gente tinha na tangente e a superfície, igual quando a gente olha a derivada em cálculo 1, né, de uma variável que a gente tem, que é o coeficiente angular da reta tangente geometricamente. Então a gente tinha a noção de campo gradiente. Então, ó, aí a gente tem aqui, vou passar um traço, tá? Desculpa. G é um campo gradiente se existir um potencial, lá de física mesmo, né? Potencial. Vou chamar aqui esse potencial de F, um potencial F de x, y, onde essa F de x, y também vai estar contida nesse mesmo ali espaço, né? Aberto de R2. E ela tem esse potencial, ela tem uma propriedade especial que a gente vai abordar muito nessa aula de hoje, né? Tal que quando você pegar a derivada parcial de f com relação a x, né? Ou seja, a primeira coordenada ali do gradiente vai ser igual a m, e a derivada parcial de f com relação a y, né? Vai ser igual a n, né? Então a gente tem que, no contexto aqui de equações diferenciais ordinárias, igual vocês estudaram lá em cálculo, continua valendo tudo aqui, só que aqui a gente não vai dar nome, né, para campo gradiente, existir um potencial, mas de fato o que a gente vai estar calculando aqui nas equações exatas são isso, né? E a gente vai ver um método de resolução para equações exatas, ok? E vai ver um critério também para determinar quando uma equação é exata, que não é toda equação que é exata, e a gente pode usar esses procedimentos que a gente vai ver. Mas está aqui uma revisão básica de cálculo,
onde o que é importante ressaltar? A gente pode relacionar a equação diferencial ordinária, né, a solução, com o campo de vetores. E a noção de campo gradiente, que era você pegar lá a sua função de 2 ou 3 variáveis, né, que é o que a gente trabalha em cálculo, e calcular as derivadas parciais, você vai ter nas coordenadas desse vetor. E associado a esse campo gradiente, a gente tem um campo potencial, né, que vai estar totalmente relacionado ali às funções mn que a gente está trabalhando a todo tempo aí com a nossa equação diferencial ordinária, ok? Então, a partir dessa introdução, a gente pode definir então o que é uma equação exata. Definição, ó. Uma expressão diferencial, né, que a gente está trabalhando, n de x, y, dx, mais n de x, y, dy, onde lembrando que eu posso escrever também isso aqui como dy dx igual aquele jeito, né? Ou posso olhar já assim na forma diferencial. Ela é uma diferencial exata em uma região do plano xy, né, uma aberta, aí, um retângulo, um círculo, se ela corresponde a uma diferencial total de alguma função f de xy. Então, uma equação diferencial dessa forma é chamada equação exata se a expressão do lado esquerdo é uma diferencial exata, ou seja, eu tenho que mostrar que existe uma função f, como eu fiz aqui na tela anterior, basicamente igual a gente faz em cálculo. Existe uma função f, que está contida de R2 em R, né, esse mesmo aberto de R2, tal que ela é gradiente, né, ou seja, existe um potencial tal que a derivada parcial dessa função com respeito a xy dão as próprias funções mn. Esse é o nosso objetivo, né? Ok? Então, isso é a definição de uma equação C exata. E aí, veja o tanto que é difícil se a gente não tiver um critério de exatidão, que é o que a gente vai ver na próxima tela, né? Uma forma de determinar como que a equação é exata. Por exemplo, essa equação aqui, ó, x ao quadrado, y ao cubo dx, mais x ao cubo, y ao quadrado dy é exata por quê? Porque, olha aqui, ó, se você derivar usando a regra do produto, você vai ter a derivada da primeira, regrinha do tombo, né? O 3 cai, sobra um 2 aqui em cima, vai cancelar com o 3, fica x ao quadrado vezes y ao cubo dx, mais derivada do primeiro vezes a derivada do segundo, mesma coisa dy. Veja a dificuldade, ó. Uma equação que é exata, você tem justamente ó, que o que aparece aqui no termo é a derivada parcial dessa função, ó. Se eu olhar igual a gente fazia lá no cálculo, ó, f de xy, considerando aqui, ó, 1/3 de x ao cubo, y ao cubo, né? Então, você vai calcular o gradiente de f, né? Usando aquela notação, ó. Quem que é o gradiente de f? Pega essa função, deriva parcialmente com relação a x, vai dar o quê? Ó? X ao quadrado, y ao cubo. E a segunda coordenada desse vetor vai ser derivada parcial com relação a y, né? Isso dá o campo gradiente, que vai dar x ao cubo, y ao quadrado. Então, esse é o gradiente, né, dessa função. Então, ó, você consegue, olhando para essa EDO, determinar que isso aqui é realmente uma regra do produto, que dá isso. Eu não consigo no olho fazer isso. E olha que essa equação é simples. Pensa uma equação envolvendo trigonométrica, logaritmo, exponencial. Então, isso não é factível, né? Então, a partir desse exemplo, né, e a partir dessas definições, relembrando um pouquinho lá do curso de cálculo, veja que aqui também a gente tem a derivada parcial de y, né? Como que a gente determina se uma equação é exata ou não, né? Que vai ser o que a gente vai ver agora e vai gastar o resto da aula fazendo, que é um critério para diferencial exato, ó. Se você tem o mn, né, funções contínuas, com derivadas parciais contínuas numa região retangular, pode ser também um círculo aberto, né? Definido aqui, eu estou definindo num retângulo. Então, a condição necessária e suficiente para que ela seja exata, né, uma diferencial exata, é que a derivada parcial de m com relação a y seja igual à derivada parcial de n com relação a x. Está aqui o nosso critério de exatidão. Desculpa. Você tem que ter que essas derivadas vão como está. Essa aqui que acompanha a diferencial em x, você deriva com relação a y. Essa que está com o y, você deriva com relação a x. Se elas forem iguais, essa equação diferencial é exata e você vai poder aplicar o método que a gente ainda vai aprender ainda na aula de hoje de resolver a equação exata, né? Ou seja, dado que um EDO é exato, a gente pode ir lá e calcular a solução, ok? Via integração, que é o que a gente está fazendo. Como que a gente demonstra isso, né? Que a gente vai gastar o resto da aula fazendo isso.
Lembrando que aqui a gente tem uma condição necessária e suficiente, ou seja, a mesma coisa de quando eu falo se somente se. Então a gente tem duas coisas para ver. Ó. Eu sei que se isso daqui for uma diferencial exata, que é o que a gente vai fazer aqui primeiro, a gente vai chamar de ida, se m de xy dx mais n de xy dy é exata, então as derivadas comutam. Esse é o meu primeiro objetivo. Então, a derivada parcial de m com relação a y é igual à derivada parcial de n com relação a x. Como que a gente demonstra isso? A gente sabe que se essa equação ela é exata, significa, como a equação, vou abreviar ali, é exata, a gente viu lá na introdução que ela ser exata significa que m de xy dx mais n de xy dy, que existe uma função f tal que a derivada parcial dessa função f com respeito a x e aqui derivada parcial com relação a y dy. Significa então que existe uma função f tal que o gradiente dessa função vai ser a primeira coordenada, né? Derivada parcial de f com relação a x é igual a parcela m e a derivada parcial com relação a y dessa função é igual a n, né? Isso é da definição de ser exata, que foi aquilo que a gente relembrou lá do curso de cálculo, né? Ou seja, dada essa equação diferencial, existe um potencial tal que a derivada parcial, né? Essas componentes vão ser igual às próprias funções m e n aqui da minha derivada, ok? Isso aqui para todo x, y pertencente à minha região R ali, que é um retângulo, ok? Então, disso a gente tira aqui m de xy, ela é igual a derivada parcial de f com relação a x e n de xy é igual a derivada de f com relação a y, ok? Isso que a gente tem do critério da equação ser exata, que existe essa função f tal que a gente tem essa igualdade, ok? E o que eu vou fazer agora? Vou derivar a m com relação a y. Já já vocês vão entender. A derivada parcial com relação a y de m. Isso aqui equivale, lá na notação do cálculo, a pegar essa derivada parcial de f com relação a y, dessa aqui, ó, derivada parcial de f. Nossa, meu derivada parcial tá ruim, né? Com relação a x. Isso lá na notação de cálculo significa que é um d2, derivada parcial, com relação... Derivei primeiro com relação a x e derivei depois com relação a y, ok? E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Só que eu vou derivar a n com relação a x. Vou derivar parcialmente. N com relação a x, n. Isso vai ser igual a derivada parcial com relação a x dessa daqui que eu já derivei parcialmente com relação a y. Isso vai dar o quê? Derivada segunda de f com respeito... Derivei primeiro com respeito a y e depois derivei com respeito a x. Veja que aqui eu tenho derivada segunda de f com respeito a x, y e a derivada segunda de f com relação a y, x. Como a gente tem, por hipótese, que a m e n são contínuas com derivadas parciais contínuas em uma região retangular, lá em cálculo vocês estudaram o teorema de Schwarz, a gente tem que essas derivadas que a gente chama de derivadas mistas, elas comutam, né? Quando a gente tem derivadas parciais contínuas e funções contínuas. Então, pelo teorema de Schwarz, isso aqui é verdade. Ou seja, eu estou chegando que a derivada parcial de m com relação a y é igual a derivada parcial de n com relação a x, que é justamente o que eu quero aqui. Primeira condição, ok? Então, se a equação é de uma diferencial exata, essas derivadas comutam. Então, eu já tenho uma maneira de determinar quando com a equação é exata. Dada a equação aqui,
calculei essas derivadas, elas deram iguais, significa que a minha equação é exata. E para fazer a demonstração da volta, que é, dadas essas derivadas comutam, eu mostrar então que essa diferencial é exata. Vai ser a própria maneira que a gente vai estar determinando, né, ou resolvendo uma equação que é exata, ok? Vamos fazer isso para a gente determinar, né? Então, na volta, a gente vai ter o método de solução. Isso. Método de solução, né? Que é dado que a derivada parcial de m com relação a y é igual à derivada parcial de n com relação a x, certo? Ok? Então, então, dado isso, a gente quer determinar igual a solução de uma equação exata, né? Ou seja, como que eu faço? Eu sei que então, suponhamos que eu tenho aqui derivada parcial de f com relação a x, ela é igual a m de xy, que é dada lá na minha equação diferencial, né? Ou seja, suponha que aquela primeira coordenada lá da minha equação diferencial é uma função m de xy, né? E você quer encontrar quem que é essa função f, que é a solução da EDO. Eu tenho que isso aqui é verdade porque ela é uma diferencial exata, ou seja, ela é gradiente de alguma função lá, né? Ou que a gente chamava no cálculo de potencial de alguma função. Então, veja bem, você tem aqui, eu vou começar com essa parte, eu poderia começar também supondo, né, analogamente, vou colocar aqui com a observação, é exatamente a mesma coisa, análogo, eu poderia começar com a derivada parcial de f com relação a y ser igual a n, ok? Seria a segunda parte. É a mesma ideia, né? Eu vou fazer para esse caso, mas vocês vão ver que é exatamente a mesma ideia para resolver quando você faz uma escolha. E aí vocês vão ver que igual na equação homogênea, que a gente tinha que fazer uma escolha da mudança, né? Ou fazia y ou fazia x, né? A mudança de y de x. Aqui você também vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai escolher começar pela derivada parcial de x igual a m, ou você vai ter que integrar m ou n. O que vai depender, igual naquele caso da homogênea, é a questão da dificuldade da integração, né? Porque em que consiste o método? Você sabe que existe essa função tal que a derivada parcial dela em relação a x é m e que a derivada parcial em relação a y é n, né? Você sabe disso e você quer determinar quem que é a f, né? Que é a solução do seu problema, né? Nosso problema inicial aqui, é determinar a solução da EDO. Ou seja, é determinar quem que é a função que eu derivo que dá isso daqui, ok? Que é a nossa f que eu estou chamando. Então vamos lá, vamos determinar essa f. Se você tem a derivada parcial de f com relação a x e você quer determinar a f, o que você faz? Eu vou integrar os dois lados com relação a x, né? Integrando ambos os lados. Integrando aqui com respeito a x, eu vou ter, por um lado, f de xy, né, que é a minha função. Pelo outro, eu vou ter integral de m de xy dx. Estou integrando com respeito a x. Aí aqui, como você está com integral indefinida, eu vou somar aqui uma coisa que eu vou chamar de g de y. Onde quem que é esse g de y? É uma função que depende só de y. Vai ser a minha constante de integração para fins de entendimento do método, né? Observe que se eu derivar essa equação dos dois lados com respeito a x, do lado de cá vai voltar na derivada parcial com respeito a x, do lado de cá, como eu tenho integral com respeito a dx, eu vou derivar com respeito a x, teorema fundamental do cálculo, né? Derivar
Derivada cancela com a integral e você tem o próprio argumento aqui do integrando. E se eu derivar aqui parcialmente com respeito a x, como é uma função que depende de y, vai dar zero, né? Então, retorna ali em cima. Então, não tem problema, né? Eu estou somando uma função g de y, né? Porque eu integrei integrando em ambos os lados com respeito a x. Para ficar claro, né? E aí, quando você integrou essa função, você obteve uma seguinte informação, ó. Sua função f, que é a solução do seu problema, está aqui. A m é dada, então você já sabe calcular essa integral e falta determinar, então, quem que é essa constante de integração, essa função que depende de y. E aí, como que eu determino essa g? Quem que é essa bendita g? Eu vou derivar ambos os lados agora com respeito a y, e eu já explico por quê. Porque a gente sabe que a derivada parcial de f com relação a y é a n, então você vai ter uma informação sobre a g, ok? Então, ó, derivando agora ambos os lados. Esse aqui é o próprio método de resolver a equação exata, né? Derivando. Então, vou derivar ambos os lados com respeito a y e obtemos. Vou chamar essa equação aqui de 1, ok? Então, ó, estou chamando essa daqui de 1. Vou derivar ambos os lados com respeito a y, então vou ter derivada parcial de f com respeito a y igual a derivada parcial com respeito a y dessa integral mais, aqui eu vou chamar de g' de y. Disso aqui vocês concordam comigo, ó. Derivada parcial de f com relação a y, por hipótese, é a própria n. Então, quem que vai ser a minha g' de y? Ó, essa integral está somando, eu vou passar para o outro lado diminuindo, e a derivada parcial de f com relação a y é a n. Então, você vai ter que vai ficar n menos derivada parcial de f com relação a y, integral de m de xy dx, certo? Então, g' é isso, é a n de xy menos a derivada parcial com relação a y, integral de m de xy. Ó, observe que a g' é conhecida. Vou apagar isso aqui que ficou ruim. Observe que a n é dada no início do exercício, né? Vai ser a função dada na EDO. A m é dada também, você já integrou e derivou isso aqui parcialmente com relação a y. Então, o que, que falta? Determinar a g propriamente dito, né? Visto que a g vai ser isso aqui, que são todos elementos conhecidos, né? Você tem a derivada da g. E aí você quer determinar a g, né? Para substituir aqui em 1, o que, que você faz? Integro aqui com relação a y, ok? E aí pronto, você conseguiu achar a solução do seu problema, né? Ó. Integrando 2. Com respeito a y. Onde quem que eu estou chamando de 2? Veja bem aqui. Essa aqui é a minha 2. Deixa eu só selecionar a tela aqui. Eu vou integrar aqui com relação a y, né? Então vai ficar assim. Integral de g' de y com relação a y vai ser igual a essa integral. Integral de n de xy com respeito a y, certo? Menos a integral da derivada parcial com relação a y. Deixa eu só ver como que estava aqui, para a gente não fazer errado. Sei que a notação vai ficar pesada, mas é isso mesmo. Ó. Eu passei a integral dos dois lados com respeito a y, vai ficar a integral da n com respeito a y, menos a derivada parcial com relação a y, integral disso, da m de x, y dx, né? Então é isso mesmo. É a derivada integral disso
da integral de m de x, y, dx. E aí você tem mais uma constante de integração aí que a gente põe no final de tudo, ok? Aquela velho problema, né? Se quiser somar todas as constantes de integração e tudo, ou você pode deixar para somar no final igual eu gosto de fazer. Então tá aqui uma fórmula, não precisa decorar isso que a gente vai ver na prática, né? Na próxima aula, vários exemplos de como determinar que uma equação é exata, que é usando aquele critério de exatidão, né? Derivada parcial da m com relação a y tem que ser igual à derivada parcial da m com relação a x, e esse aqui é o próprio método de resolver uma equação exata, né? Que vai ser determinado. A partir que a gente tem a g, onde todos esses elementos são conhecidos, né? Substituindo. Vou chamar essa daqui de 3. Substituindo 3 em 1, obtemos a nossa solução, né? f de xy, que é solução para o problema. Ok? Então, ó, recapitulando o que a gente fez. A gente supôs, então, né, que essas derivadas como estavam, e como existe aquela função tal que o gradiente dessa função dão as próprias funções mn, né? A gente integrou a função com respeito a x, porque ax, porque você tem que a primeira coordenada é derivada com respeito a x, você quer encontrar f, né? Então você integra com respeito a x. Analogamente, se você tivesse escolhido a n para começar esse processo, que é exatamente o mesmo, você integraria com respeito a y, né? Obtendo aqui uma mesma f, só que em vez de m seria n, em vez de dx seria dy. Em vez de uma função que depende de y, a gente teria uma função que depende de x, por quê? Porque se integrou com respeito a y, né? Então você ganharia uma constante que depende de x e faria a mesma coisa. Em vez de derivar aqui com respeito a y, você derivaria com respeito a x. Em vez de substituir a n, você teria a m e faria o mesmo processo para achar a g', né? Onde a gente viu aquela fórmula lá no passado. Então está aqui a solução do seu problema, né? Supondo que a gente escolheu para começar o processo pela m, analogamente a gente tem a fórmula para n, ok? Então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje, e na próxima aula a gente vai ver uma série de exemplos de como resolver essas equações desde que elas sejam exatas, ok? Um abraço e até mais!